Olá, alunos da Escola Tuiuti, tudo bem com vocês? Professor Wagner Chaves, de Educação Financeira, trazendo mais uma aula e hoje fazendo uma revisão para a nossa avaliação. Então, hoje a gente vai rever alguns conteúdos estudados durante todo o bimestre para que a gente possa fazer a nossa avaliação de maneira bem tranquila. Beleza? Vem comigo então. Bem, pessoal, nesse bimestre a gente trabalhou o que é dinheiro, algumas coisas relacionadas a dinheiro, instituições que fazem dinheiro, como a Casa da Moeda, implicações em imprimir mais dinheiro, não é? Então vamos iniciar o nosso conteúdo falando sobre a Casa da Moeda. Casa da Moeda é uma empresa estatal, ou seja, não tem um dono. O dono dela é o Estado brasileiro, o Brasil. E é a Casa da Moeda que é responsável pela emissão de dinheiro aqui no Brasil. Não é o Banco Central. O Banco Central é o representante do Brasil em organizações financeiras internacionalmente. Agora, a responsável por emissão de nota é a Casa da Moeda, que obedece ao Banco Central e ao Ministério da Economia. A Casa da Moeda ela foi fundada em 1694, lá em Salvador, na Bahia, ainda durante a colonização dos portugueses. E qual que era o papel dela naquela época? Cunhar as moedas de ouro. Então, esse ouro ele era garimpado lá nas minas, levados até Salvador, e lá a Casa da Moeda ia cunhar essas moedas de acordo com os critérios técnicos da época. Então, ó, essa moeda tem que ter 5 gramas de ouro, essa moeda tem que ter 10 gramas de ouro, e assim por diante. Então, a Casa da Moeda ela existe para manter esse rigor técnico na cunhagem das moedas e garantir o valor de fato dessas moedas, beleza? Bom, hoje, pessoal, a Casa da Moeda ela tem várias funções. Então, a primeira delas é a emissão de cédulas, cédula de papel que nós conhecemos. Para além disso, ela emite também as moedas metálicas, a nossa moedinha, e medalhas. Quais medalhas essa? Pode ser tanto de algumas competições esportivas, como por exemplo as Olimpíadas, que foram recentemente no Brasil, no Rio de Janeiro, ou os Jogos Pan-Americanos, medalhas honoríficas, medalhas do Exército, medalhas de honra ao mérito, enviadas pelo governo federal também, são feitas aqui no Departamento de Moedas e Medalhas. E por fim, nós temos o Departamento de Produtos Gráficos, pessoal. Aqui são feitos diplomas, são feitos certificados, são feitos documentos como passaporte. Então, você vai fazer o passaporte, você faz a entrevista na Polícia Federal da sua cidade, eles mandam esses documentos, essas suas informações lá para a Casa da Moeda, lá é feito o seu passaporte e volta para você na sede da Polícia Federal onde você fez. Esse é o trâmite de um passaporte. Então a gente pode ver que a Casa da Moeda não emite só moedas, tem outras funções além disso, beleza? Pessoal, e por que a Casa da Moeda é quem emite a moeda? Ela obedece ao Banco Central. Primeiro, pessoal, a gente vai ver mais a seguir os problemas de você emitir dinheiro sem lastro, né, e sem gerar riqueza. A Casa da Moeda, ela garante que ela está obedecendo o Banco Central, então ela só vai emitir dinheiro a partir do Banco Central, e é a Casa da Moeda que vai emitir a nota com elementos de segurança, garantindo que ela foi impressa lá na Casa da Moeda. Qualquer pessoa que tentar falsificar essa nota, tentar imprimir na impressora de casa, não vai conseguir todos esses elementos de segurança que vocês estão vendo aí. Primeiro, o papel e a tinta são especiais. Você tem todos esses elementos aí, faixa holográfica, marca d'água sob luz ultravioleta, tem um fiozinho preto de segurança, se vocês observarem bem, tem um fiozinho no meio da nota que vocês podem ver. Tem alto relevo, então você consegue sentir alguns desenhos da nota, alguns desenhos, a numeração dela que vai dar a origem do lastro, microimpressões. Tudo isso é apenas a Casa da Moeda que vai conseguir fazer. Ninguém, qualquer impressora, vai conseguir fazer um produto com uma qualidade tão grande. Então, esses elementos aí são elementos de segurança para você garantir que foi emitido na Casa da Moeda. Em caso de dúvida, vocês podem comprar aquelas canetas marcadoras. Né? Você consegue marcar na nota. Se for a nota de verdade, não marca nada. Se for uma nota falsa, fica um risco preto. Então, é a garantia de você não ser passado para trás. Normalmente, todos os mercados, instituições que pegam dinheiro, bancos, né, tem esse tipo de
de caneta, porque realmente você pode falsificar muitas coisas, menos esse papel e essa tinta, beleza? Bom, pessoal, e como que um país ele pode imprimir dinheiro? A gente pode pensar que o Brasil está devendo, tem até um meme na internet. Se o Brasil está devendo, ele vai lá, imprime e paga. Não é assim. Parece uma saída fácil, mas não é assim que funciona. Na verdade, imprimir dinheiro pode agravar ainda mais a situação. Como, pessoal? Vamos lá. Nenhum dinheiro ele cai do céu, nem para a Casa da Moeda. A Casa da Moeda ela obedece ao Banco Central. Então, só se o Banco Central falar, emite mais moeda aí, que ele vai passar a emitir mais dinheiro, mais moeda. Quais são as condições necessárias para que você emita mais moeda, pessoal? O país tem que gerar riqueza. A partir da riqueza gerada por um país, a Casa da Moeda vai poder imprimir mais dinheiro. Ou ele gera riqueza, ou ele tem nos seus cofres guardados ouro, petróleo, qualquer coisa que garanta o valor desse dinheiro, tá? Que ele está sendo imprimido. Quando a gente imprime dinheiro sem produzir riqueza ou sem atestar o valor dele, seja com reservas de petróleo, ouro, esse dinheiro vai passar a perder valor. E a gente chama isso de inflação, que a gente vai ver logo mais. Beleza? Então, aí nós entramos no lastro. O que é o lastro? O lastro é a garantia do valor do dinheiro. Então, o dinheiro, pessoal, é uma relação de confiança. O que é uma relação de confiança? Bom, se eu presto um serviço e recebo por ele, a minha expectativa é esse dinheiro que eu recebi por ele eu consiga trocar por outro produto ou outro serviço. Então eu ganhei R$ 10 na esperança de fazer com esses R$ 10 vire arroz e feijão para minha família. Agora, a partir do momento que o mercado fala assim, não, a gente não aceita mais esse dinheiro aí, a gente vai aceitar outro dinheiro, acabou a confiança. Então, por isso que algumas moedas, como o dólar, o euro, a libra, são fortes, são economias que as pessoas confiam, economia dos Estados Unidos, da Inglaterra, da União Europeia, e isso atestam bastante o valor delas. São moedas que a gente consegue, independente do lugar que a gente esteja no mundo, a gente consegue negociar com elas ou trocar pela moeda local. Então, por isso que dinheiro é uma relação de confiança. Então, se um país passa a imprimir dinheiro sem lastro, sem garantia do dinheiro, sem gerar riqueza, ou sem ter nas suas reservas ouro, petróleo, qualquer coisa que garanta a origem desse dinheiro, o valor desse dinheiro, ele passa a perder valor. Se ele começa a perder valor, as pessoas começam a olhar com desconfiança para esse dinheiro. Não a gente porque a gente utiliza ele, mas, por exemplo, investidores estrangeiros. Ao olhar para o Brasil e pensar, a moeda está desvalorizando, porque eles estão emitindo dinheiro porque quer. O investidor vai olhar, não vou investir no Brasil. Essa moeda não é confiável. Beleza? Isso aí é o lastro, tá? E o lastro, pessoal, ele durante muitos séculos, muito tempo, ele era medido através de ouro. Então, um país ele tinha lá as suas reservas de ouro que garantiam a origem dessa moeda, que garantiam o valor dela. Então, em vez de você andar com um punhado de ouro no bolso, você andava com uma quantia de dinheiro que valia uma determinada quantia de ouro. Hoje, a gente pode lastrear moedas como dólares, você tem nas suas reservas dólares guardado. Alguns países produtores de petróleo têm as suas reservas lastreadas em petróleo também. Dólar. O problema do dólar é que algumas economias elas são muito dolarizadas e nenhuma economia do mundo consegue competir com os Estados Unidos, consegue até mesmo acompanhar os Estados Unidos. Aí nós temos algumas crises, porque o dólar está sempre valorizando. E essa moeda, que não é o dólar, mas está atrelada ao dólar, ela não consegue acompanhar. Ela sempre está perdendo valor. Muitas economias atreladas ao dólar têm a sua moeda muito fraca. Um exemplo disso que algumas pessoas já fizeram é fazer compras no Paraguai. Quando você vai no Paraguai, ali sobretudo em mercados da fronteira, geralmente está em três valores. O produto está em Guarani, que é a moeda local, está em dólar ou está em real, que é a moeda que nós utilizamos. Lá eles preferem que vocês utilizem o dólar, que é uma moeda mais forte que a deles. Beleza? Eu citei até o famoso caso para vocês da antiga moeda do Zimbábue, que valia US$ 1 trilhão do Zimbábue, que equivale a quê? Na época, 40 centavos de dólar, ou seja, não valia
absolutamente nada. Isso aqui é um exemplo de uma moeda hiperinflacionada. Ela não tem valor. Tem um monte de número, mas esse número não quer significar nada. A gente pode pensar, 1 trilhão de dólares hoje, melhor, reais. 1 trilhão de reais é muito dinheiro mesmo. Agora, 1 trilhão de dólar do Zimbábue, 40 centavos de dólar. Não valia absolutamente nada. Beleza? Nós falamos também, pessoal, do valor de uso e valor de troca, que é algumas características do dinheiro. Né? Primeiro, pessoal, valor de uso. O valor de uso é quando a gente falava do dinheiro enquanto mercadoria, do dinheiro mercadoria. Ou seja, eu vou trocar por algo que eu vou utilizar. Então, quando as pessoas utilizavam valor de uso, trocavam milho por trigo, milho por soja, milho por arroz, enfim. As pessoas trocavam essas coisas que elas iam utilizar, até surgir algumas mercadorias muito específicas, como por exemplo o sal. O sal você conseguiria trocar por qualquer coisa. Lembrando, né, o sal vem de salário, que era a quantia paga para os oficiais do exército romano, para os soldados romanos. Então aí a gente tem uma moeda mercadoria, era aceitada por vários, independente do local onde você tivesse, você conseguia trocar isso. Pensando em facilitar as trocas comerciais, surge então a moeda que nós conhecemos. Então a moeda, ela surge no intuito de você vai trocar agora um produto ou um serviço por uma quantia de moeda. E com essa moeda você vai poder comprar outro produto, outro serviço, etc. Agora passou a ter valor de troca. Você vai comprar algo por um determinado valor e com esse valor você quer trocar por outro, seja ele um produto ou um serviço. Lembrando, pessoal, isso aqui é muito importante para o surgimento do capitalismo. Enquanto as pessoas só tinham um valor de uso, ela trocava por aquilo que ela ia utilizar. Aqui não, aqui você permite acumular. Você pode juntar mais dinheiro e deixar guardado, ou fazer outros investimentos esperando ter mais dinheiro, porque, primeiro, ele não estraga, igual o cacau, igual a soja, igual o milho. Você pode molhar ele, diferente do sal, e aqui você pode acumular, então, acumular ouro, acumular riquezas, e a partir daí desenvolver o sistema capitalista, que nós estamos agora. Beleza? E por fim, pessoal, nós falamos de inflação. O que é uma inflação? A inflação é o aumento generalizado dos preços e ela acontece em todos os países, em todos os momentos, independente de onde você esteja. Acontece que, até determinados momentos, a inflação é ok, ela é entendida e ela é até benéfica, porque ela significa que o país está crescendo. Inflação negativa, e isso ocorre também, significa que o país não está crescendo e não é bom. Agora, quais são os tipos de inflação que a gente tem? A gente tem alguns tipos, né? A primeira é a inflação de custo ou a inflação de oferta. Esse tipo de inflação ocorre quando o preço da matéria-prima aumenta. Então, quando o preço do petróleo, da eletricidade, do ferro e do aço, eles aumentam, porque com eles sobem um monte outro de preços. Então, por exemplo, petróleo. Se o petróleo aumenta, vai aumentar o preço do combustível. Se aumenta o preço do combustível, aumenta do frete. Se aumenta do frete, todo o produto que eu tenho que transportar vai aumentar também. Então, esse é um tipo de inflação que é puxado pela matéria-prima. Temos também a inflação de demanda, pessoal. É quando ocorre uma procura muito grande sobre determinados itens e esse produto acaba ficando em falta. E eu mencionei para vocês o caso do álcool recentemente. Todo mundo procurou o álcool, de repente sumiu da prateleira. Quem ainda tinha colocava um preço mais alto para poder segurar. Ou seja, eu tenho álcool aqui, mas quem quiser vai ter que pagar mais caro. Esse aqui é a inflação de um único produto, tá? E esse tipo de inflação ocorre também quando há muito crédito ou muito dinheiro no mercado. Lembrando, se você imprime mais dinheiro, as pessoas vão ter acesso a mais dinheiro. Sabendo disso, o mercado vai colocar os seus produtos à venda por maior valor. Então, eu citei um caso para vocês. Se você passar o salário mínimo de 1.000 para 2.000 reais, o que acontece? O preço do mercado vai aumentar, o preço do botijão de gás vai aumentar, o preço do gasolina vai aumentar, da eletricidade, tudo isso vai aumentar para acompanhar, já que você está recebendo mais. Então, estou falando, não adianta você simplesmente imprimir dinheiro e distribuir. Um país, para imprimir mais dinheiro, tem que gerar riqueza.
beleza? Quando isso acontece, o país imprime dinheiro sem gerar riqueza, vai ter muito dinheiro circulando, vai ter essa inflação de demanda. Todo mundo vai querer comprar porque vai ter dinheiro e o preço vai aumentar, beleza? Temos também, pessoal, inflação inercial. Tá? Esse tipo de inflação aqui, ele é mais no campo das ideias, mas ela acontece também. Ela ocorre quando os agentes do mercado, essas pessoas que ficam especulando, que acompanham a economia, eles preveem algumas recessões inflacionárias. Eles observam assim, ó, a gente está caminhando para um período bem de queda, ó, vai ter recessão, algumas empresas vão quebrar e já começam a traçar algumas estratégias. Então, por exemplo, uma empresa pensando que ela vai diminuir a venda de carro em agosto, em maio ela já começa a aumentar o preço dos carros, porque ela sabe que no futuro pode vir um prejuízo. Então ela tenta recuperar agora, já aumentando o valor dos preços dos produtos. Beleza? E por fim, pessoal, nós falamos da hiperinflação, que já foi muito comentada aqui no Brasil da década de 80 e 90. Hiperinflação é quando a gente tem um aumento descontrolado dos preços. Quando eu dei essa aula, eu falei para vocês de aumentos de 10% ao ano, né? Que é alto ainda. O Brasil, eu não mencionei com vocês, mas a inflação do Brasil ano passado, se não me engano, foi de 4 e pouco ao ano. Inflação acima um pouco do esperado, né? Poderia ser menor. Uma inflação de 10% já é problema. Quando o Brasil viveu a hiperinflação lá na década de 80, era de 80% ao mês. Ao mês, os produtos aumentavam 80% ao mês. É muito problemático isso, porque o dinheiro ele passa a não fazer mais sentido. Simplesmente você recebia o dinheiro, todo mundo saía louco para comprar porque sabia que durante a tarde, na semana que vem, ou até mesmo no outro dia, o preço já mudou, já ia estar mais caro. Então, o dinheiro aqui ele vai perdendo valor muito rápido. Beleza, pessoal? Eu vou ficando por aqui. Peço que vocês fiquem em casa, que vocês lavem as mãos constantemente. Qualquer dúvida, é só me consultar nos canais de comunicação da Escola Tuiuti, no Sistema Delta ou na plataforma Plural. Um abraço e até mais.